E aí pessoal, beleza? Professora Juliana, e hoje a gente vai terminar as reações de substituição falando de um tipo especial de reação de substituição nos anéis aromáticos, que é o tipo de reação chamado de alquilação. Então eu vou colocar aí uma figurinha para vocês verem na tela, né, o que é a reação de alquilação, que também é chamada de reação de Friedel-Crafts, tá? Não sei se é assim que pronuncia, né? Mas basicamente o que seria então essa reação de alquilação? Olha aí, eu adiciono um grupo alquila no anel aromático, então vejam ali, ó, eu tiro um hidrogênio do anel, tá? Um hidrogênio, tudo bem? E aí eu substituo por esse grupo alquila que vem de um aleto orgânico. Então olha ali, ó, eu tenho um CH3Cl ali, quem vai entrar é o CH3, tá? E aí aquele H sai e se junta, formando HCl na presença de cloreto de alumínio, tá? Essa reação aí, pessoal, ela também tem uma outra que é chamada reação de acilação, tudo bem? Que é você colocar um grupo acila em vez de um alquila dentro do anel aromático, tá? E o que é um alquila? É quando eu tiro o OH do ácido carboxílico, tudo bem? Mas o nosso material não aborda essa reação, né, por enquanto, tá? Então nós vamos falar agora da reação de alquilação, certo? Não de acilação, tá? Pessoal, é importante a gente pensar que essas reações que nós vamos falar agora de substituição, elas acontecem não só no anel aromático, como nos derivados do anel aromático também, tá? Então, quando a gente pensa no anel aromático, tá? Eu tenho um grupo ligado a ele, e esses grupos que estão ligados ao anel aromático, formando fenol, né, outros grupos, quando eu tenho o CH3 ligado ao anel aromático, o OH ligado ao anel aromático e vários outros, né, vamos dizer assim, substituintes aí, eles vão orientar as ligações da substituição ou na posição orto, ou na posição meta, ou na posição para do meu anel aromático, tá? Então, a partir daí a gente começa a estudar esses grupos dirigentes, tudo bem? Então, quem está ligado no anel aromático não é o anel, é quem está ligado ao anel naquele momento é que vai dirigir o ligante da substituição, se ele vai ser orto, meta ou para-dirigente, tudo bem? Então eu vou colocar mais uma tabelinha para vocês verem, para a gente começar a estudar esses substituintes. Então olha aí, vamos falar primeiro dos substituintes orto e para, tá? Quem são os substituintes orto e para? Olha ali o grupinho ali do anel aromático, certo? Eu tenho ali o orto na posição 2, o grupo substituinte é sempre 1, tá? Sempre o primeiro ligante ali do meu anel. E aí eu tenho o orto como posição 2, vejam que o orto sempre orienta para dois lados, os bracinhos, né? Ou de um ou de outro. Sempre onde tiver o outro ligante ali, né? Ele vai ser o número 2, não importa do lado de cá ou do lado de lá, tá? Então vai ser o orto. E o substituinte para só tem uma forma. Por quê? Porque se eu for considerar o para de cima, ele seria o próprio grupo substituinte que já está ligado no anel aromático, né? Então, o para é a posição 4, ok? Então, quando eu tenho orientação orto e para, esse cara que vai pedir permissão e pelo amor de Deus para se ligar também ao anel aromático, ou ele vai entrar na posição 2, ou ele vai entrar na posição 4, tudo bem? Esses grupos, pessoal, eles são chamados de grupos ativantes, por quê? Porque eles trazem elétrons para o anel aromático, eles fazem com que esse anel aromático se torne mais reativo, tá? Apesar do anel aromático não querer, né, mexer muito ali e tal, só faz reações de substituição e com uma certa dificuldade, né? Como a gente estudou na aula passada, nitração, sulfonação e tal, né? Agora, esses grupos que entrarem na posição 2 e 4, que seriam os ligantes dirigentes orto-para, eles são chamados de grupos ativantes, tá? Por quê? Porque eles ativam, eles fazem com que o anel aromático fique mais reativo, tudo bem? Vamos ver então quem são esses grupos ativantes, quem é que pode se ligar na posição orto-para, tá? Uma dica para vocês, basicamente. São ligantes que fazem ligações simples, tá bom? E que não vão fazer ligações covalentes dativas, que a gente estudou lá no primeiro ano, lembra? As ligações dativas ou coordenadas, né? Que são aquelas que a gente faz
o compartilhamento do par de elétrons, né? Não tenho mais nenhum elétron para compartilhar, eu arranco meu par ali, ajudo o cara ali, né? A gente fica compartilhando ali aquele par, né? Então, são os caras que não fazem esse tipo de ligação, tudo bem? Ativantes vão ter ligações simples, tá? Então veja aí na tela quem são os bonitinhos aí dos grupos ativantes. Então olha ali, ó, eles vão fazer com que o anel fique mais reativo, tá? E quando entra um grupo, eu faço com que os próximos que entrem fiquem assim mais facilitados, tudo bem? Então vejam ali, os mais comuns por ordem de força nessa figura, tá? Nós temos ali, ó, o nitrogênio, tá vendo? Com substituintes ali de carbono, que tem mais força, por exemplo, que um nitrogênio substituído só por um CH3, né? No caso ali a gente pode até falar que é uma amina, né, gente? No caso uma amina ali secundária, uma amina primária e uma amina, né, terciária. O OH é um grupo também que vai ter substituições orto e para, tudo bem? O OH, porque ele não faz ligações duplas, tá bom? Quem mais que a gente pode colocar? Um radical ligado com oxigênio, um radical que seria um alquila, tá? Que é o que a gente está estudando aqui também, e os halogênios, tudo bem? Nesse caso aqui, ó, quando a gente fala dos halogênios, os halogênios eles são uma exceção com relação aos ativantes, tá, pessoal? Os halogênios, apesar de estarem aqui fazendo ligações simples, tá? Eles não são ativantes. Os halogênios, eles são tão fortes que quando eles entram, eles impedem a entrada de outro grupo no neuromático, tá? Então se o cara já conseguiu entrar, dane-se o resto, ele ficou e acabou. Então a gente não chama os halogênios de ativantes aqui, a gente chama eles de desativantes, tudo bem? Apesar de eles fazerem ligações simples e estarem dirigindo o orto e para, eles são uma exceção, tudo bem? Mas estão aqui. Então vamos ver como é que fica agora esses substituintes, tá? Na minha equação, certo? Então, ó, quando eles fazem com que como eles fazem, né, desculpa, com que o anel fique mais ativado, então veja ali, ó, o exemplo da monocloração do fenol. Então eu tenho o fenol, né, que era o fenol, H ligado ao anel aromático, e eu entro ali com um cloro Cl2 gás cloro, tá? Então, ó, o primeiro cloro que entrou ali, ele está na posição o quê? Diretamente próximo ao OH. Então ele vai fazer o quê? Posição orto, que seria aí o 2. Quando você olha para o OH, você considera ele como se fosse o carbono 1, tá? E que é o grupo dirigente ali. Aí ele dirige o quê? O cloro para entrar no orto ou no para, tudo bem? Como eu tenho dois cloros, vai entrar um cloro aqui na posição orto ou um cloro na posição para, tudo bem? Certo? E aí, esse H que vai sair do anel aromático, eu não mexo com o OH, pelo amor de Deus, deixo o OH quietinho lá formando o fenol. Esse H que vai sair ali da onde o cloro entrou, junta com o outro cloro e forma HCl. Tudo bem? Entenderam? Então, ou eu formo um ou eu formo o outro, tá? Vejam o símbolo dos sigmas, né? Então, ali perto do OH, eu tenho cargas positivas, né? É como se o aromático se estabilizasse mais positivamente ali perto. E ali na onde eu vou ter as cargas, né, de meta, na posição meta, ficaria mais positivo também. Ele teria eletricamente, vamos dizer assim, mais positivo, tá? Então, por isso eu vou dirigir para as cargas parciais negativas, tá? Essa polarização faz com que eu dirija, então, as cargas ali do anel aromático na hora de se ligarem para as posições orto e para. Tudo bem? Certo? Quando eu falo agora dos grupos que são meta-dirigentes, esses grupos que dirigem para a posição meta, que é só uma posição, né, ali, né, a gente já vai ver a fotinho também, eles vão ser grupos que fazem ligações insaturadas, tá? Essa é a dica para você não esquecer, tá? Então vamos ver o quadrinho ali de quem são os grupos meta-dirigentes, dá uma olhada ali. Então olha ali, posição meta, vai ser a posição sempre 3, né, do anel aromático ali, do anel benzênico. Então o grupo substituinte sempre vai ocupar a posição 1 e o meta é a posição 3 ali do meu anel aromático, tá?
Olha ali então agora nesse quadrinho, certo? Que eu sempre vou ter ligações duplas ou triplas, ou eu vou ter ligações dativas, tá? Aquelas ligações coordenadas, né? O nitrogênio, no caso, adora fazer uma dativa, né? Então veja ali, todos esses componentes que a gente tem ali, ó, o nitro, o grupo ciano, que é o C-tripla-N, o sulfônico, que a gente já falou, tá? A aldoxila, que vai ser ali do aldeído, a carboxila, que vai ser do ácido carboxílico, tá? Todos têm ligações duplas. E como eles têm ligações duplas ou triplas, eles vão ser então orientados para a posição meta, que é a posição 3 do anel aromático, tudo bem? E esses grupos são denominados no geral de desativantes porque entrou um, o outro vai ter mais dificuldade para entrar. Tudo bem? Então, quando eu tenho ali um grupo desativante entrando, ele vai fazer com que eu tenha mais dificuldade para entrar. Então, ó, para a gente não se perder aqui, os grupos desativantes, que são esses do quadrinho que vocês acabaram de ver, tá? Eles vão dificultar a entrada de outros grupos no anel, né? Eles já se ligaram no bracinho ali do anel, os outros estão ali, mas ele não vai deixar entrar com facilidade não, tá? Eles polarizam o anel de modo o anel ficar mais estável, certo? Só que assim, pessoal, grupos desativantes, eles têm que ter ligações duplas ou triplas, tá? Ou ligações dativas coordenadas, para orientar na posição meta, carbono 3. Tem ali o 1, que é o grupinho lá, né, que já está ligado ao anel, 2, 3, orto, meta, tá? Então eu vou ter meta para os dois lados do anel. Só que eu tenho uma exceção lá nos halogênios, tá, da 7A, que eles não fazem ligações duplas, porque eles faltam um na última camada, eles são desativantes. Então vamos resolver ali o exercício 2, ó, da página subsequente, né, dessa mesma matéria aí, que é da Unesp, tá, pra gente treinar um pouquinho. Olha que exercício legal, já dei até a figurinha pra gente, ó. Considere uma molécula com um anel benzênico, na qual houve uma reação de substituição, tendo sido adicionado ao anel um grupo R, que é o radical. Em relação a esse grupo, né, que seria o carbono 1, então, que eu vou considerar, as outras posições do anel são classificadas como orto, meta e para. Ele já deu tudo bonitinho, ó. E o que ele pede para mim na letra A? Ó, para R, né, esse radical seja igual a NO2, ou seja, um grupo nitro, escreva a reação balanceada da molécula, né, dessa molécula aí, com excesso de Br2, tá? Então, o que eu vou ter que analisar primeiro? Se esse nitro, ele é um reagente que vai dirigir para as posições orto e para, ou se ele é um meta-dirigente, tá? Pega a tabelinha ali de grupos ortodirigentes, para-dirigentes e meta-dirigentes para você ver onde entra o grupo nitro, tá? O grupo nitro, então, ele é de que tipo? Olha ali. Ele é, então, meta-dirigente, tá, pessoal? Olha a ligação ali que o nitro faz, é N-O-O, tá? Então, como é que vai ficar essa reação? Se eu colocar ali, ó, o NO2 no lugar do BR, veja, desculpa, do radical, do R, não do BR, do R. Se eu coloco o nitro no lugar do BR, ele vai orientar em qual posição? Na posição meta. Então veja onde o BR vai entrar ali na minha reação. Tá vendo ali? No BR vai entrar na posição pulão uma orto, na outra meta. Beleza, entrou ali. E aí eu tenho aquele outro BR que sobrou se ligando com o hidrogênio que ficou para fora, tudo bem? Então aí eu tenho HBr, certo? Só que aí ele pede para fazer a ligação com excesso. E como que eu faço a ligação com excesso? Eu tenho que pôr 2Br2, pelo menos 2 mols, né? Agora eu tenho 4 átomos de bromo, olha ali. Então se eu tenho 4, vai sobrar 2 para o ácido e 2 para dentro da molécula. Ou seja, agora eu vou tirar 2 hidrogênios de dentro do meu anelzinho, tá? Pessoal, se você não consegue visualizar os hidrogênios aí, escreve CH, dupla CH2, dupla CH2 e monta o anel aromático com carbonos para te ajudar a visualizar, ok? Então veja lá. Quando eu tenho excesso, eu coloco 2 bromos porque eu tenho 2 posições meta-dirigentes, tudo bem? E aí sobram-se 2 bromos para fora. Esses 2 bromos que estão para fora vão se ligar com os 2H e formar ácido bromídrico, tudo bem? Tranquilo? Certo?
E agora ele pede na letra B um outro tipo de grupo para se ligar, um metil ligado aí como R, né? Se o meu R radical for um metil, o metil ele orienta como? Ele é orto, meta, para-dirigente, né? O que que ele é? Bom, o metil a gente sabe que ele só faz ligações simples, ele é um CH3, né? Então ele vai ser que tipo de dirigente? Orto e para, tá? Então vamos ver como é que a gente faz a ligação aqui agora. Primeiro normal e depois com excesso de cloro. O grupo metil, então, ó, sendo um para-dirigente, ele vai fazer com que o cloro se oriente ou na posição orto ou na posição para. Se eu tenho um átomo só de cloro, né, eu tenho uma molécula de Cl2, então eu tenho ClCl, ou ele vai formar na posição orto, olha ali, que é ligado ao lado do metil, ou ele vai formar na posição para, que é ao contrário do metil, veja, está ali na extremidade de baixo, e sobra um cloro ali, forma HCl. Tudo bem? Forma HCl, porque aquele H que eu vou arrancar do anel aromático se junta com aquele cloro que ficou ali fora, certo? E no excesso, como é que vai ficar? No excesso eu vou ter ligação com todas as posições possíveis, já que agora eu consigo fazer ligação orto e para, vai entrar cloro no orto e vai entrar cloro na posição para, tá? Então vamos ver na figura como é que fica. Então quando eu tenho ali um excesso, né, de cloro, eu pus no caso ali, ó, 3 mols de cloro. Eu tenho um cloro para cada posição orto, que é ao lado do metil, né, os bracinhos ali. E eu tenho um cloro lá na posição para. Gente, lembrando, né, o metil então vai fazer com que esse cloro se oriente na posição orto e para, mas nunca na posição meta, tá bom? Não é meta dirigente, então o meta fica vazio. Veja que as duas posições vazias ali são as posições meta com relação ao metil. O metil é que orienta quem é orto, meta e para, tudo bem? Não é o cloro está entrando. O cloro está pedindo permissão para esse metil se ele pode se adentrar ali, tá? Como eu tenho 3 cloros dentro da molécula agora do anel aromático, significa que eu ranqueei 3 hidrogênios. Esses 3 hidrogênios participam ali fora com os 3 cloros sobrantes da formação de HCl, certo? 3HCl. Tudo bem, pessoal? Eu espero que você tenha entendido essa parte 2 da aula de reações de substituição. Essa parte aqui das reações de Friedel-Crafts acaba dando um pouquinho de confusão. A gente precisa lembrar desses grupos, precisa lembrar quem faz dupla e tripla, para a gente poder saber quem é grupo ativante e desativante. E dentro dos ativantes e desativantes, né, com exceção ali dos halogênios, quem orienta na posição orto e para e quem é meta dirigente, tudo bem? Resolvam os exercícios que a gente vai fazer depois uma nova correção aí, mais resoluções, tudo bem? Beijo pra vocês, bons estudos!